parabenizei na beleza da sua santidade. Eu quero enaltecer esse Deus que, como o irmão bem disse, não merecemos, não são por obras da carne, por méritos, mas sim pela sua misericórdia e por graça. É verdade. Essa graça que nos alcança todos os dias, mesmo sendo nós pecadores, Ele nos amou primeiro. Oh, glória. Irmão Alexandre, ninguém olhava para nós, acreditava em nós. É verdade. Mas Ele observou o nosso íntimo e disse: ainda há esperança para o seu coração. Glória a Deus. Agradecer ao Aleluia. pastor Júnior, Deus abençoe, a bênção do Senhor. Enfim, a todos aqui presentes, Paulo, Poliana, Alexandre Nascimento, meu amigo Alexandre, a todos que aqui se encontram. Eu quero compartilhar um texto que se encontra no Evangelho de Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 26, o verso de número 36. Evangelho de Cristo, segundo escreve Mateus, no capítulo 26, e o verso de número 36. Está escrito assim: então Jesus foi com eles ao lugar chamado Getsêmani e disse: sentem-se aqui, enquanto vou ali orar. Levou consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Disse ele a Pedro: vigiem e orem, para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Amém? E você diz glória a Deus nesta tarde. Eu quero trazer uma rápida reflexão daquilo que diz a palavra do Senhor. Para você que está em casa, para todos nós que estamos aqui. E levando em conta a sinceridade que tenho ao ministrar a palavra do Senhor, essa mensagem tem sido marcante na minha vida. Eu observo que todos os evangelhos de Cristo relatam acerca deste acontecimento. Mateus capítulo de número 26, Marcos 14, Lucas 22 e João 18. Todos eles citam acerca do Getsêmani do Senhor. Eu observo que Cristo é o nosso maior exemplo. E sendo Ele o maior exemplo, eu posso dizer que devemos seguir cada passo que Ele tomou. Observar que Ele adentrou no seu Getsêmani, por amor de mim, por amor de você e por amor de toda a humanidade. Existem algumas palavras no meio propriamente pentecostal, e é como se cada palavra definisse a circunstância pela qual eu e você um dia precisamos passar. Se eu disser a vocês que eu estou passando pelo deserto, os irmãos compreenderão, pela lógica espiritual, que eu estou passando por um determinado tempo espiritual. E o próprio Deus, aquele que outrora me chamou, que me escolheu, me santificou, agora toma sobre a minha mão direita, chama pelo meu nome e convida a entrar neste ambiente espiritual. Ambiente este que talvez seja além da nossa compreensão humana. Talvez as coisas podem até sair do meu controle, do seu controle, mas jamais sairão do controle daquele que vive para todos sempre. Aleluia!
a sua vida estão nas palmas das mãos daquele que nos chamou. Eu gosto de um escritor, Paulo, chamado L.C. Lewis. E Lewis disse que o sofrimento é como se fosse um megafone de Deus para o homem que está perdido. Deus sussurra em nossos ouvidos, fala por intermédio do nosso consciente, mas no dia da dor, Ele grita ao pecador perdido. E também padrões estabelecidos por Ele. Coisas que Ele tem tentado falar no nosso coração e muitas vezes nós não o escutamos. E é preciso que as coisas saiam do nosso controle. É preciso que as coisas que não prevíamos aconteçam para que sejamos totalmente dependentes do Senhor. Aleluia. É neste ambiente que Ele convidou os seus discípulos para adentrar no jardim do Getsemane, Monte das Oliveiras. Adentrou com 11 porque um deles estava direcionado aos principais escribas para o trair, chamado Judas Iscariotes. Assente aqui, enquanto eu vou além orar. Mas nesse instante ele toma consigo 3 discípulos íntimos, Pedro, Tiago e João. A estes ele compartilha os seus sentimentos. Eu estou triste. Eu estou amargurado e sinto a morte chegar. Estejam comigo, orem comigo e vigiem comigo também. Talvez os outros não fossem suficientemente maduros, espiritualmente falando, para ouvirem acerca destas aflições, mas a vocês eu conto. Lucas relata em seu evangelho que ele se distanciou num tiro de pedra, cerca de 30 metros. Neste instante não havia os 12, os 11, nem tampouco os 3 que o acompanhavam. Lançando o rosto sobre terra diante do Pai, vai dizer: se possível, passa de mim este cálice. Contudo, que não seja feita a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Aleluia. Neste exato ponto, as duas naturezas de Cristo estão sendo expostas aos olhos naturais humanos. Quais são elas? Natureza humana e natureza divina, porque Ele era homem e era Deus também. Como homem, a Bíblia vai dizer que Ele nasceu de uma virgem, como está escrito em Mateus capítulo 1, mas como Deus, Salmos de número 90 e verso 2, antes que os montes fossem formados, a terra, o universo, de eternidade a eternidade, Ele continua sendo Deus. Aleluia. Como homem, a Bíblia vai dizer que Ele teve fome, como está escrito em Mateus capítulo 21 e verso 18, mas como Deus, Ele disse em João 6,51, eis que eu sou o pão da vida. E aquele que come deste pão, ele viverá para sempre. Como homem, a Bíblia vai dizer que ele foi preso, como está escrito em Mateus capítulo 26 e verso 47, mas como Deus, Ele é aquele que quebra os grilhões da morte, do inferno e do pecado, que liberta a mim e a você, para que possamos ter uma vida eterna com Ele. Aleluia. Como homem, a Bíblia vai dizer que ele chorou, como está escrito em João 11:35, mas como Deus, Apocalipse 21 e verso 4, eis que eu limparei dos meus olhos toda lágrima. Aleluia. Não haverá pranto, nem dor, nem clamor, porque as primeiras coisas são passadas. Como Deus, o seu atributo divino, a sua onisciência, bem sabia que quando voltasse, acharia todos dormindo em seus profundos sonos. Mas como homem, ele vai mais de uma vez a saber se eles estão dormindo. Será que eu encontro alguém em meu Getsemane, em minha prensa? Será que alguém está comigo neste momento de provação? Ele não encontrou ninguém, absolutamente ninguém. O pastor vai concordar comigo que este Getsemane era entre ele e Deus. Ninguém poderia o ajudar. Ninguém poderia o socorrer neste momento, porque existem circunstâncias que é entre você e Deus. Alguém vai dizer: Jesus não tinha amigo, não. Tinha sim. Estava lá no Getsemane, estava dormindo. Porque existem circunstâncias que o próprio Deus se encarrega de afastar os seus amigos, prepara o ambiente certo. E enquanto estamos indagando a Deus acerca de um tempo, Ele está dizendo: eles não vão te escutar, não vão te compreender,
porque eu preparei o ambiente certo para que você possa comunicar e compreender as necessidades e os desejos que existem em meu coração. Eu resumi essa mensagem, mas se eu fosse resumir ainda mais, eu resumiria como que Cristo nesta tarde estivesse despertando em nós uma necessidade do coração dele para o coração de um tempo. Porque superficial é aquele que ora dizendo: Deus, eu quero sentir, aleluia, perdão, sinta aquilo que o meu coração está sentindo. Mas espiritual e corajoso é aquele que ora dizendo: Deus, eu quero sentir aquilo que o teu coração está sentindo. Uma necessidade do mestre estabelecida. E neste momento ele vai nos ensinar um padrão espiritual que devemos aprender com ele. Cristo adentrou no Getsemane e disse: se possível, passa de mim este cálice. Não, seja feita a tua vontade. Porque Getsemane é lugar de ser feito a vontade do Senhor. Porque todas as vezes que o homem e a mulher de Deus baterem frente com a sua soberania, é a vontade dele que prevalece. E a nossa fé tem que continuar firme e abundante na sua presença. É neste ambiente de prensa que as promessas se cumpriram, como Lamentações 1:12, vê se é uma dor como a minha dor, no dia que a ira do Senhor recaiu sobre mim. Isaías 53, ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Neste ambiente, Cristo nos mostrou acerca da soberania de um Deus que planejou um plano específico antes da fundação do mundo. E este plano foi arquitetado. E embora exista em nós o nosso caráter, a natureza adâmica, o mundo que grita os seus padrões, a carne dizendo aquilo que queremos fazer, mas que todavia existe um Deus dos céus que nos chamou e nos eleva a este padrão. Eu observo que ele não diz: entre no Getsemane, não. Ele vai dizer: adentra comigo até o Getsemane. Porque é lá que eu compartilho os meus segredos e intimidades. É lá que eu compartilho os meus sonhos sobre a sua vida. Aleluia. Eu te faço ver aquilo que ninguém pode te fazer ver. Eu te capacito segundo um tempo mesmo na sua fraqueza. Eu sei que você não pode, mas eu te capacito. Eu sei que você não faz, mas eu sou o grande eu sou sobre a sua vida. Esse Deus que agora estabeleceu padrões em meio às circunstâncias que não compreendemos agora, todavia confiamos e cremos. A luta está na canela. O dia da aprovação bateu na nossa porta. Não importa o que aconteça. O que importa é que eu sei a quem eu sirvo. Que eu sei a quem é o meu Senhor. E eu não largo a sua cruz. Não importa o que aconteça. Porque eu já compreendi que evangelho não é ganho. Evangelho não é lucro. Evangelho é até que nada mais importe. Paulo compreendeu isso. Eu sei ter em abundância, eu sei ter em falta. Porque aquilo que eu considerava como lucro por Cristo foi perca. Porque por Ele é até que nada mais importe. O Espírito Santo, de forma simples, pessoal e direta, nesta tarde, está te convidando para um padrão espiritual. E neste padrão espiritual, Ele forja o teu caráter segundo um tempo. João, no capítulo 18, relata acerca do vale de Cedron. Somente ele. Eu fui lendo a Bíblia, descobri que Davi passou por este vale. Em 2 Samuel, capítulo 15, verso 53. Descobri que Asa também passou por este vale. Em 1 Reis, também, capítulo 15. Ezequias, em 2 Crônicas 29, 16, também passou por este vale e pediu que abrissem a porta do templo e lançassem tudo que estava lá dentro no Cedron e lá fosse queimado e destruído. Porque Cedron é lugar de ser lançado tudo aquilo que desagrada a Deus. Cedron é lugar de ser lançado tudo aquilo que não é do agrado do Senhor. Pela arqueologia, antecedendo até o Getsemane, que significa prensa, mas também fala de promessas se cumprindo, também fala de tempo de intimidade com o Senhor, antecedendo a promessa, antecedendo ao ambiente de intimidades. Você precisa passar pelo Cedron,
e lançar os teus pecados. Os teus pecados de estimação, aquilo que não é do agrado do Senhor, lança fora. O teu orgulho, a tua soberba, o teu egoísmo, lança fora. Lança tudo fora. Por quê? Porque está chegando um tempo aí, e neste tempo Ele te encontra cheio da presença daquele que vive para todo sempre. As noites podem até ser de choro, mas o mesmo Deus está contigo, dizendo: eu estou contigo, e te digo, estou passando contigo neste Getsemane, e compartilho contigo os meus sentimentos. Tem pessoas que não dormem mais direito. A questão não é mais eles, é Ele. Não são mais os seus sonhos, Aleluia. mas vivenciar os sonhos daquele que vive para todo sempre. Aleluia. Ele está te ensinando nesta trajetória a lutar pelos sonhos dele, existentes em seu coração. Vou repetir isso aqui. Ele está te ensinando a lutar pelos sonhos dele, existentes em seu coração. Você não sabe como vai acontecer, quando vai acontecer, quem vai te ajudar, mas o teu coração continua crendo, e você diz mesmo em suas provações e dores, você tem dito ao Senhor: não importa o que aconteça, o que importa é que eu sei a quem eu tenho crido. Aleluia. Aleluia. No Deus, e quando eu estou fraco, Ele me levanta. Que quando as lutas da caminhada cristã tentam me sufocar, todavia a graça que me consome me põe de pé mais uma vez. Ele te ensina padrões acerca de relacionamentos pessoais. Ele te ensina como você tratar o seu irmão, a perdoar o teu próximo, a perceber que a misericórdia não abundou apenas para você, mas por toda a humanidade. O teu irmão que caiu ainda merece o teu abraço. O teu irmão que desistiu da caminhada ainda merece ser visitado e dizer assim para ele: ei, ainda há esperança para o seu coração. Se você caiu, existe o Deus dos céus que ainda levanta aqueles que não, aleluia, que põe de pé. Aleluia. Glória a Esse mesmo Deus. Deus que nesta noite Glória a Deus! visita o teu coração. Visita, Jesus! Aleluia. Aleluia. Em certas circunstâncias, irmão Alexandre, eu estava passando pelo meu Getsemane também. E nesse contexto, eu estava no meu trabalho, o irmão Paulo sabe. Eu trabalho ali na Dorremi há quase 6 anos. O filho dele é de lá também. E naquele ambiente eu fiz um questionamento a Deus: Deus, onde estão os meus amigos? Porque quando percebemos que estamos fracos, impossibilitados, precisamos de alguém, uma ajuda humana. E foi isso que Cristo também, Ele necessitou. Aleluia. Eu me questionei: onde estão os meus amigos? Aleluia! O telefone toca. Era um casal de amigos meus, ambos muito amigos meus. Aleluia! E o meu amigo diz: Alexandre, como é que você está? Eu respondo: eu estou bem, até demais. E ele respondeu: Alexandre, você não está entendendo, foi o Espírito Santo que me mandou ligar para você. E ele me faz compreender que eu não posso te ajudar, que eu não posso compreendê-lo, mas existe um Deus dos céus que conhece o teu coração, Aleluia. que conhece a tua luta, Verdade. que conhece o teu caráter, que mesmo quando alguém duvida acerca da sua fé, todavia Ele diz: persevera, continua, não desiste, aleluia, levante a cabeça, sacode a poeira, porque está chegando um tempo de Deus sobre a sua vida. Aleluia. 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 E Ele precisa te encontrar cheio de esperança, cheio de convicção, cheio de certezas. É. Que o Espírito Santo nesta tarde te faça compreender estas coisas. Que embora no tempo presente não compreendamos com totalidade aquilo que o Senhor está fazendo por nós, a verdade é que Ele cria e revela caminhos, mas somos nós que trilhamos essa tão grande trajetória. Aleluia. É neste relacionamento
espiritual que Ele te convida para experimentar não os teus sonhos, não apenas eles, mas os sonhos dele sobre a sua vida. Que embora haja impossibilidades, que você possa enxergá-las como oportunidade de vivenciar os ideais dele sobre a sua vida. Irmão Alexandre, você não conhece a minha luta, a minha peleja, não sabe como está a minha vida espiritual, a minha casa, e diz isso, digo. Porque todos nós estamos em padrões e níveis espirituais diferentes, mas a palavra é a mesma. Existe um tempo de prensa, mas o Senhor está contigo. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero, o pastor Júnior já pediu para fazer um apelo. Amém. E este apelo é simples. Daqueles que querem confessar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Talvez haja uma guerra espiritual neste momento em seu coração e você tem se perguntado: Deus, será que vale a pena mesmo seguir os teus caminhos? Será que vale a pena mesmo abraçar estas verdades? E a resposta é simples. Vale muito a pena. Digite eu quero, se você quiser confessar ao Senhor. Eu tenho certeza que o mesmo Deus que está aqui também te visita nessa tarde. Aleluia! Mas quando Ele nos visita, algo tem que acontecer. Primeiro Ele começa a sua obra em nosso coração. Traz esperança para o teu coração cansado. Possibilidade de vida em meio a um tempo de morte. O diabo pode até tentar destruir sua vida, arquitetar os seus planos para destruir aquilo que Deus sonhou sobre a sua casa. Mas a última palavra é do Senhor sobre a sua vida. Oh, glória! Adentremos ao ministério de intercessores diante do Senhor. Intercedemos sobre a sua vida. Que todo laço de morte seja quebrado. Que nesse instante o Espírito Santo visite o teu ímpeto e te faça entender que o caminho dele é perfeito, que as verdades dele é o caminho para a sua vida. O Espírito Santo te convida para um tempo espiritual, para escrever uma nova história sobre a tua vida. E esta história é uma história de vida. Enquanto você vivia na dor, na tristeza, na morte, todavia existe um Deus dos céus que te chama para um tempo espiritual. Aleluia! E esta esperança não pode ser frustrada. Esta esperança existe em nosso coração. Intercedemos diante do nosso Deus sobre a tua vida. Que todo laço de morte seja quebrado. Que todo pensamento de suicídio seja quebrado sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Neste período o diabo tem tentado destruir as pessoas em sua própria mentalidade. É verdade. As pessoas entram em seus quartos, desligam as luzes, querem deixar de existir, acabar com a sua dor existencial. Mas existe um Deus que fala ao teu coração, dizendo: o tamanho do seu vazio é o tamanho deste Deus que te chamou, que te escolheu e que te chama para um tempo para vivenciar tudo aquilo que Ele sonhou. Aleluia! É só digitar eu quero e decidir em seu coração viver totalmente para o Senhor. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Você pode digitar dizendo: eu quero Jesus.